Eu vou pedir para que ninguém mexa em coisas do tipo iniciar a gravação e parar a gravação, tá certo, galera? Sim. Sim. Ok. O aluno não pode mexer nisso, o aluno só tem que entrar e participar da aula. Coisas desse tipo, quem mexe é a professora coordenação, tá certo? Tá. Todo mundo me ouviu? Sim. Sim. Tá. Vamos lá, vamos retomar a nossa aula. Então, o número de ovelhas de um rebanho. Acredita-se que a ideia de fração tenha surgido da necessidade de realizar medições. Então, assim como os números apareceram pela necessidade do ser humano lá dos primórdios, né? Ele dá um exemplo aqui, por exemplo, da necessidade de contar animais. Então, eles supõem, eles acham que as frações também apareceram por causa da necessidade de contagem. Por exemplo, se a gente tivesse que representar a metade de alguma coisa, né? A terça parte, a quarta parte, né? Porque os números não necessariamente são sempre só inteiros. Pode ser que a gente precise representar uma parte de um determinado número inteiro, tá? Então, o que ele está falando aqui nesse primeiro parágrafo é que pela necessidade dos primeiros seres humanos lá da antiguidade, conforme iam aparecendo as necessidades, eles iam criando novos conjuntos de números, tá? Lembrando que os primeiros números que apareceram foram os números naturais, os números que a gente conhece como números inteiros, que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e por aí vai, tá, gente? Então, conforme a humanidade foi se desenvolvendo, foi surgindo a necessidade de criar conjuntos de números. Por exemplo, os números decimais, que são aqueles com vírgula, os números fracionários, como a gente vai ver agora, tá bom? Isso tudo apareceu porque a humanidade vai se desenvolvendo, tá, gente? Aí ele fala aqui, ó, no Egito, há cerca de 3.000 anos, os medidores de terra utilizavam cordas com nós para dividir os terrenos às margens do rio Nilo. Então, olha a inteligência deles, né? Eles marcavam as cordas com nós para dividir as partes daquele terreno. E contavam, por exemplo, esse terreno tem tantos nós, quanto mede cada nó? Vamos supor que ele tivesse o intervalo de uma corda de nó do que a gente conhece hoje por 1 metro. Então, ele contava lá 5 nós desse lado do terreno. Então, esse lado do terreno tem 5 metros. Então, eles iam fazendo dessa forma, tá, gente? Eles iam adaptando porque eles não conheciam os números como a gente conhece hoje. E a gente só conhece esses números hoje dessa forma porque eles criaram lá naquela época, tá? Aí ele fala assim, ó, os nós nas cordas definiam espaços de medidas iguais. Porém, ao esticar as cordas para fazer a marcação dos terrenos, nem sempre a distância entre os dois nós cabia um número exato de vezes no espaço a ser medido. Então, por exemplo, ele tinha lá 3 nós inteiros para medir um lado do terreno e mais metade de um nó, né? Então, não dava 4 partes inteiras ou 3 partes inteiras. Começou a surgir partes de nós, né? Então, repara que a partir daí ele começa a pensar em números que não são mais inteiros, são partes de números. E assim vai surgindo a necessidade de se criar novas escritas, novas representações numéricas, tá, gente? Isso aqui, essa primeira parte, é só uma introdução. Só a história para vocês saberem que não começou do nada, não foi assim, do nada um cara acordou, estava sem o que fazer e criou um número dessa forma, tá? Isso surgiu pela necessidade da humanidade, tá bom, gente? Aí ele fala assim, desse modo, vamos ver onde a gente passou, tá? Desse modo, surgiu a necessidade de desenvolver os números fracionários, tá? Além de auxiliar na realização
de medidas, as frações são utilizadas em diversas situações. Vamos analisar algumas delas. Grifa essa parte que fala assim, ó, além de auxiliar na realização de medidas, as frações são utilizadas em diversas situações. Grifa isso. Então, a gente tem lá o primeiro exemplo de uma situação onde é utilizada a fração. Vamos ver. Gabriel comprou uma pizza para comer com seus colegas. A pizza veio dividida em 8 pedaços e Gabriel comeu 3 deles. Então, aqui a gente tem o desenho da pizza fatiada em 8 pedaços e a gente tem a representação pintadinha em vermelha dos 3 pedaços que o Gabriel comeu, tá? Então, dos 8 pedaços da pizza, ele comeu 3. E aí foi representado num desenho isso que ele comeu, tá? Aí ele fala assim, ó, considerando a pizza como inteiro, né? Entre parênteses, ele coloca ou o todo ou a unidade, né? Podemos representar a pizza comida por Gabriel pela fração 3/8. Então, a gente tem lá a nossa pizza, né? Que foi dividida em 8 partes. E o Gabriel comeu 3 partes dessa pizza. Então, a pizza tem 8 partes e ele comeu 3, tá? A pizza veio inteira, veio com 8 pedaços. Então, quando ela estava inteira, ela tinha 8 partes. Certo, gente? O Gabriel foi lá e comeu 3 pedaços de pizza. Se ele comeu 3, ele comeu 3 de quem? Das 8 partes da pizza, tá? Aí ele fala assim, que na fração, cada representação tem um carinha que está aqui embaixo, que representa o total da pizza, ele recebe o nome de denominador. O carinha que está aqui em cima, que representa o que o Gabriel comeu, ele recebe o nome de numerador, tá? Vamos ver aqui o que a apostila fala. O 8 é o denominador da fração. Indica o número de partes iguais em que a pizza foi dividida. O 3 é o numerador da fração. Indica o número de partes que Gabriel comeu. Grifa tudo isso, gente. Então, dessa apresentação de frações para vocês, o que vocês precisam saber? Porque daqui para frente, a gente não vai falar o número de cima e o número de baixo. Eu vou falar para vocês o numerador e o denominador. Tem que saber que o numerador sempre vai indicar as partes. A imagem travou. Estamos, só que a imagem travou. A câmera travou. E o áudio tá um pouco travado. O áudio também. Tudo tá travado. Agora, Oi, melhorou. galera. Voltou. Voltou um pouquinho travado. Tá indo. Estão me Tá bom. ouvindo, gente?
Sim, mas a imagem travou. De Mas novo. travou de novo. Estão me ouvindo? Sim, Sim, aí Porque já não aqui consegue o sinal ver. que eu perdi o meu sinal. Agora voltou, tá todo mundo enxergando a louça, me ouvindo? Não, até, A até câmera eu não, só tô. Tá enxergando. até A o câmera tá travou. travado. Então aqui o meu sinal voltou. Tá tendo muita variação essa semana, tá muito ruim. Então o que que vocês precisam saber, ó? Que o cara que tá em cima, agora ele tem um nome, o nome dele é numerador. E ele sempre vai indicar as partes, ou que foram comidas, ou que foram pintadas, ou que foram dadas, que foram consumidas de uma forma geral. As partes que foram tiradas do inteiro. Tá certo, gente? E o cara de baixo, agora, também tem um nome. O nome dele é denominador. Ele sempre vai indicar o todo, a quantidade total daquilo que eu estou representando. Entenderam isso? Sim. 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 Conceito de fração, essa apresentação inicial, vocês já estudaram isso lá no Fundamental 1. Então, isso daqui, na realidade, é uma revisão para vocês, tá, gente? É para a gente poder falar. Vocês... É. Oi? Quarto ou terceiro ano? Quarto. Isso. Quarto. Então, vocês já sabem que esse cara aqui chama numerador, esse cara chama denominador, que esse cara representa a quantidade total, que esse cara representa o número de partes. Vocês já sabem isso, tá bom? Mas é interessante a gente falar, porque se alguém esqueceu, agora já volta a lembrar, tá bom? Vamos lá. Vamos ver a situação 2. Na situação 2, ele fala assim: em uma caixa, há 7 bolas de bilhar, sendo 4 vermelhas e 3 azuis. Assim, se uma pessoa sortear uma bola dessa caixa, podemos dizer que a chance de sair uma bola vermelha é de 4 em 7. Por que as chances de sair uma bola vermelha é de 4 em 7? Porque a gente tem um total de 7 bolinhas na caixa. Vamos representar isso aqui. E 4 bolas vermelhas. Isso mesmo. Então, a gente Pra tem mim lá tem uma um vermelho caixa. e 3 laranjas. Ó, Travada sinistra. a caixa tem todo 7 bolinhas. Dessa, 4 são vermelhas e 1, 2, 3 são azuis. Aí ele fala assim: se eu fizer um sorteio, quais são as chances de sair uma bola vermelha? As chances vão ser dadas pelo número de bolas vermelhas que eu tenho sobre o total de bolas. Eu tenho quantas bolinhas vermelhas? 4. Quantas bolas tem ao todo na caixa? 7 bolinhas. Então, se eu fizer um sorteio, a chance de sair uma bolinha vermelha é de 4 em 7. O 7 indica o todo. O 4 indica o número de bolinhas vermelhas. Certo, gente? Sim. Sim. Ele fala Só que as chances são de 4 em 7, tá? Lá do outro lado, na página 89, estão me ouvindo? Sim, mas a imagem está travada. Pronto. Para mim, a imagem travou. Sim. Pra mim também. Eu não consigo te ver. E agora, vê se volta.
Não. Não. A mesma Tá coisa. travando muito. Não. Travando muito. É, gente, mas a gente tem que ir levando assim, a não ser que perca totalmente o sinal, porque é variação da internet mesmo, viu? Porque aqui, para mim, por enquanto, tá falando que tá tudo normal. Pode ser que aí agora seja de vocês. Quando acontece isso, é legal tentar sair e entrar, tá? Aliás, já faz uns 2 meses que ela tá no meu pé, para eu ir procurar um vídeo. Agora sem imagem, mas consertou meu problema. Aí já começa Eu não consigo ver você. Gente, na página 89, tá fazendo mais que outro. Então, mas lá eu vou ver. Porque o eu vou pedir ainda, professora. certo fechar o som, Então, eu vou ver no... porque tá uma barreira aqui. Quem é JC? Sou André. Nossa, não entendi. Fecha o microfone. João, fecha o microfone. Porque senão fica muito barulho no vídeo, gente. Vamos lá. Na página 89, ele tem o desenho dessa caixa aqui. Então, ele coloca lá 4, ele identifica como o número de bolas vermelhas, e 7, o número total de bolas na caixa. Nesse caso, a fração indica um índice comparativo entre as duas quantidades, ou seja, é utilizada para expressar uma razão. Vamos ver a situação 3 agora. Então, ele está dando vários exemplos de como as frações e das situações que as frações podem aparecer, tá, gente? Tá. Tá tudo ok? Sim. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Pra mim, a sua câmera está desligada. Pra mim. Pra mim também. Pra mim também. Pra mim também. Pra mim, problema nenhum. Pra mim, problema nenhum. Pra mim também. Vê se volta. Voltou. 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 Tá. Não 4. Pronto, tá um pouquinho travando, tá bom? Eu vou pedir para vocês fecharem os microfones, tá bom? Tá. Na verdade, eu nem tenho micro. E aqui na aula. Abre o microfone quando for responder, tá, gente? Vamos lá, situação 3. Em uma sala de aula, estudam 28 alunos. Desses, 13 meninos. Podemos representar a quantidade de meninos nessa sala pela fração 13 sobre 28. Ou seja, 13 dos 28 alunos na sala são meninos. Ou ainda, a quantidade de meninos na sala está na razão de 13 para 28. Esse assunto que ele está falando aqui, razão, eu não vou falar dele agora, porque a gente vai falar isso um pouco mais para frente, tá? Mas só para vocês saberem, a razão é a relação entre grandezas. No caso aqui, quais grandezas? O número de alunos, né? Que ele fala aqui, ó. O número de alunos na sala pelo número de alunos que são meninos. Então, eu tenho duas grandezas. Alunos na sala e alunos meninos. Tá? Quando eu falo em grandezas, eu falo de quantidade. Posso falar de medida, tá certo? Aqui, no caso, a nossa grandeza é quantidade. Qual a quantidade de alunos na sala?
28. Desses alunos, quantos são meninos? 13. Então, a razão entre essa grandeza de meninos por alunos da sala é de 13 para 28. Então, quando ele fala razão, ele está falando da relação entre as quantidades. Que quantidades? Quantidade total de alunos, que é 28, pela quantidade de alunos que são meninos, tá certo, gente? Tá. Sim. Para vocês saberem o que é a palavra, só para vocês entenderem o que é a palavra razão que está aparecendo aí. É a relação entre as duas grandezas. Quais grandezas? Quantidade de aluno. Quantidade de aluno total na sala e quantidade de aluno que é de menino, tá bom? Então, isso é a razão. Aí ele fala assim, que expressar, né, a razão 13 para 28 também é um exemplo de uso de fração, tá? Então, eu tenho lá, posso representar na forma de fração e posso dizer que eu tenho 13 para 28. Quando eu falo que eu tenho 13 para 28, eu estou expressando a razão. O que é a razão? É a relação entre duas grandezas. No caso, que grandezas são essas? Quantidade de alunos. Certo? Porque aqui já a gente está falando de alunos, de quanto eu tenho de alunos meninos, por quanto eu tenho de alunos na sala, tá bom? Aí ele fala lá, situação 4. A fração também está associada ao quociente de uma divisão. A fração 4 sobre 4, por exemplo, representa um inteiro, ou seja, 4 partes de 4, que é igual a 1, né? Sabendo que 4 dividido por 4 é igual a 1, concluímos que 4 sobre 4 é igual a 4 dividido por 4. Sempre que eu tenho uma fração, gente, isso está mostrando para mim que eu tenho uma divisão, né? Então, aqui, ó, toda fração representa uma divisão. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, 12 meios. A fração 12 meios é igual a 6. Então, 12 meios são 6 inteiros. 2 meios são 1 inteiro. Da onde veio esse inteiro? De 2 dividido por 2, porque uma fração nada mais é do que uma divisão. Certo, galera? Da onde veio esses 6 inteiros? Veio de 12 dividido por 2. Só que eu indiquei de outra forma, mas nada mais é do que uma divisão, tá bom? Vamos lá. Foi o que ele falou aqui. Ele só está indicando que isso é uma divisão. Aí ele fala assim, ó. Isso significa que podemos escrever uma fração na forma de divisão e vice-versa. Ou seja, uma divisão na forma de fração. O traço da fração representa uma divisão. Foi o que eu escrevi aqui para vocês, ó. O traço representa uma divisão. Então, a divisão pode ser escrita na forma de fração ou na forma que a gente já conhece, tá bom? Por isso que eu falo que fração nada mais é do que uma divisão, tá certo? Lá no quadrinho...
Oi. Eu tava fazendo aqui na sugestão 6, eu tava fazendo aqui a conta aqui. Eu tô fazendo aqui a divisão, tá? De 28 dividido por 3 para saber o número. Tá bom? A gente ainda não está fazendo esse. Quem que está falando? Parece a voz do André. Um pouco. Sou eu, André, falando. Putz, Tá. Vamos prestar atenção no que a gente está discutindo aqui. E aí, a hora que a gente for resolver o exercício, a gente resolve todo mundo junto, tá? Tá. Porque senão você está resolvendo aí e não presta atenção no que eu estou falando, certo? Vamos lá, gente. Aqui embaixo, no quadro azul, tem um resumo de tudo isso que a gente comentou aqui. Vamos ler para a gente saber se a gente vai precisar pintar tudo, grifar tudo, tá? O número fracionário, ou simplesmente fração, pode representar parte de um inteiro ou de uma quantidade. Grifa isso. pronto. Então, ele falou aqui que o número fracionário, né, ou a fração, ela pode representar uma parte do inteiro, né, ou então uma quantidade toda, né? Então, por exemplo, lá quando a gente tinha a pizza, né, que o menininho comeu 3 pedaços, 3/8, né? Então, isso daqui representou uma parte, certo? Ou ele pode representar o inteiro, né? 8/8, um inteiro, tá? Depois ele fala assim, ó, na fração 2/5, por exemplo, o 5 é o denominador da fração e indica quantas partes iguais o inteiro foi dividido. O 2 é o numerador da fração e indica quantas partes foram consideradas. Isso é importante, grifa tudo isso. Reparem que eu não estou falando a fração pelo nome, porque isso a gente vai ver daqui a pouco na próxima página, tá? Como dar nome às frações. Depois ele fala assim, uma maneira de representar a fração 2/5 por meio de um desenho pode ser vista abaixo. Então, ele fez lá um retângulo, dividiu esse retângulo em 5 partes e pintou 2. Da mesma forma que a gente fez uma pizza, representamos 8 triângulos e pintamos 3 deles, tá bom? Então, a gente pode representar as frações por meio de desenhos também, tá, gente? Tudo bem até aqui, galera? Sim. Sim. Ô, Ali Pro, em cima tem um quadrinho assim, ó. Alguém me chamou? eu, João, Oi. eu tenho uma dúvida, tipo assim, não é tipo uma dúvida, tipo, que eu não entendi alguma coisa. É tipo, assim, sabe aquelas frações que tem um númerozinho do lado? Ah, Elas vão ter nesse livro? vão. Hum, Vamos esperar que chegaremos lá, tá certo? sim. Ainda na página 89, lá em cima, aqui nesse quadrinho, ó, para refletir, tem assim, ó, que fração representa a quantidade de meninas na sala de aula citada na situação 3 em relação à quantidade total de alunos. Como que eu posso pensar para fazer isso? Eu vi que na sala tem 28 alunos, né? Ele deu essa informação para a gente.
Desses 28, ele falou que 13 são meninos, né? Como que eu faço? Como será que eu posso fazer para saber quantas meninas tem nessa sala de aula? Divisão. E escrever a quantidade pela fração. João, como que eu faço? Como que eu poderia saber isso? Me dá uma ideia. Divisão? Divisão? Eu acho que divisão não. A Pamela está na aula? Não. Sim. Como você acha que eu poderia fazer, Pamela? É subtração, diminuindo 13 menos 28, que dá o resultado de menino. Muito bem. Eu tenho um total de alunos na sala que é 28. Eu já conheço que 13 são meninos. Para eu descobrir o número de meninas, desses 28, eu vou subtrair o número de meninos. 8 menos 3 vai dar 5. 2 menos 1 vai dar 1. Então, eu tenho nessa sala 15 meninas. Como que eu posso representar isso na forma de fração? 15 meninas de 28. Aqui eu tenho 13, são meninos, num total de 28. Certo, galera? Certo. Certo. Sim. Vamos para a página 90. Leitura de frações. Iniciamos a leitura de uma fração pelo numerador. Grifa isso. Porém, dependendo do denominador, prosseguimos com a leitura de diferentes maneiras. Pode grifar esse parágrafo todo, gente. Vamos analisar alguns casos. Frações cujo denominador é um número de 2 a 9. Então, denominador é o carinha que está embaixo ou em cima? Embaixo. Baixo. Embaixo. Isso tem que estar gravado na cabecinha, tá? Então, a gente tem aí a fração 1 sobre 2, eu vou ler 1/2. 2 sobre 3, eu vou ler 2/3. Repara que eu começo a leitura pelo numerador, é o cara de cima, tá? Depois eu tenho 1 sobre 4. Eu vou ler essa fração como 1/4. 3 sobre 5. Eu vou ler como 3/5. 5 sobre 6. 5/6. 2 sobre 7. 2/7. 7 sobre 8. 7/8. 1 sobre 9. 1/9. Aí ele fala assim, observação. Se o numerador de uma fração é o número 1 e o denominador é um número de 2 a 9, a leitura também pode ser feita da seguinte maneira. Quando eu tenho 1/2, eu posso ler metade. Quando eu tenho 1/3, eu posso ler a terça parte. Quando eu tenho 1/4, eu posso ler quarta parte. Quando eu tenho 1/5, eu posso ler a quinta parte. Quando eu tenho 1/6, ela também pode ser chamada de sexta parte. 1/7 é a sétima parte. 1/8 é a oitava parte. E 1/9 é a nona parte. Esse tipo de leitura, onde eu vou falando das partes, né? Metade, terça parte, quarta parte. Isso daqui aparece muito quando vocês chegarem no 7º ano.
Tem muito exercício no 7º ano que você tem que escrever fração e multiplicação. Você vai reescrever por números, mas ele vai vir escrito assim. A terça parte de um número, a quarta parte de um número. Quando acontece isso, você tem que saber que está sendo representada uma fração. Se está sendo representada uma fração, automaticamente é uma divisão, tá, galera? Porque a gente já viu que toda fração nada mais é do que uma divisão, tá? Então, isso, agora no 6º ano, essa leitura não é tão comum, mas ela vai ser bastante comum nos anos futuros, tá? Por isso que é importante saber, tá? Aí ele fala assim, frações cujo denominador é uma potência de base 10. Então, você tem lá 3 sobre 10, eu vou ler 3 décimos. 11 sobre 100, eu vou ler 11 centésimos. 7 sobre 1000, eu vou ler 7 milésimos. 1 sobre 10.000, 1 décimo de milésimo. Também não é comum denominadores tão grandes assim, mas para anos futuros, vocês precisam saber ler números desse tipo. Lembrando que leitura de frações, vocês também já aprenderam lá no Fundamental 1, tá, galera? Então, quem não lembra, precisa pegar essa parte depois da aula, ler com bastante atenção, fazer os exercícios de casa com bastante atenção. Pega um lugar silencioso, sozinho, onde não tem a bagunça de televisão, irmãozinho correndo, brincadeira, porque o silêncio faz com que a gente se concentre mais nos nossos estudos, tá certo? Vamos ler aqui, ó. Frações cujo denominador é um número maior do que 10, mas não é uma potência de base 10. Então, a gente tem aqui, ó, 1 sobre 11. Agora vai entrar uma palavrinha nova, que são os avos. Então, eu vou ler 1 onzeavos. 13 sobre 20. Eu vou ler 13 vinteavos. 8 sobre 37. Eu vou ler 8 37avos. 25 sobre 33. 25 33avos. 3 sobre 700. 3 700avos. 4 sobre 1001. 4 1001avos, tá? Então, tirando a exceção das potências de base 10 e dos números de 2 a 9, todos os outros denominadores serão adicionados às palavras avos, tá? Isso aqui, galera, é teoria. Vocês precisam ler para fazer a revisão do que já aprenderam, tá certo? Aí ele fala assim, ó, observe que no caso das frações com denominadores maiores do que 10 e que não são potências de base 10, a leitura das frações é feita da seguinte maneira. Lemos o numerador e o denominador, e ao denominador acrescentamos a palavra avo. Grifa tudo isso aqui, gente. Aí, aqui no quadrinho azul, tem assim, ó, mais ainda. As frações cujo denominador é uma potência de base 10 são chamadas frações decimais. Grifa esse quadrinho. O que é uma potência de base 10? São as frações que vão aumentando de 10 em 10. Por exemplo, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Tá certo, galera? São o que eu falo que são potências e a base é sempre a mesma. 10 a primeira, 10, 10 a segunda, 100, 10 a terceira, 1000, 10 a quarta, 10.000, 10 a quinta, 100.000. Isso é potência de base 10.
Quando acontece isso, que vai aumentando dessa forma, 10, 100, 1000, né? 100 mil, a gente chama de fração decimal, tá, galera? E aí a gente vai ler décimo, centésimo, milésimo, e a gente começa as novas casas. Décimo de milésimo, tá certo? Ou décimo de... A gente vai indo assim sucessivamente. Lembrando que essas maiores não são comuns, tá? Elas geralmente não aparecem. Mas até centésimo e milésimo são comuns. Elas aparecem em exercícios, tá certo? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a leitura de frações? Travou de novo. Não. Que beleza. Travou. Até que tá aceitável, só um problema é que eu tava ouvindo algum barulho de risco. E um pouco de eco. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Tá. Não. Nossa aula de hoje acabou. Eu vou postar as lições de casa no Schools, tá certo? Certeza que a página não entendi. Tá. Tá bom. Então, terminando agora aqui, vocês não têm mais aula, acabou acho que 10h45, né? Não tem mais nenhuma depois dessa? Nenhuma. Tá. Vou pedir que vocês revejam a aula com calma antes de fazer a lição de casa, tá bom? Tá bom. Então tá. Tchau, gente. Bom fim de semana, tá? Bom, Tchau. Bora, pra Você você, também. pra você também. Tchau. Ah,